Olá! Dados, no fim do dia, deveriam gerar alguma ação, certo? Mas a verdade é que muitas vezes eles acabam gerando mais confusão. Hoje a gente vai desvendar exatamente isso: como transformar números brutos em histórias claras, convincentes e que de fato fazem as coisas acontecerem. Olha, quem nunca passou por isso, né? A gente prepara uma análise super detalhada, monta um gráfico cheio de insights importantes e na hora de apresentar a reação é um silêncio total. Aquele silêncio que deixa claro que a mensagem simplesmente não chegou. É uma sensação bem frustrante, mas, felizmente, existe uma solução muito poderosa para isso. E a solução é essa aqui, storytelling com dados. E calma, não se trata de inventar histórias, mas sim de encontrar a história que os dados já estão tentando nos contar. Na verdade, a arte de dar um significado, um propósito, para os números, para que eles finalmente façam sentido e ressoem com as pessoas. Mas por que exatamente as histórias funcionam tão bem com dados? O que acontece no nosso cérebro que torna essa combinação, sabe, tão potente? A verdade é que o nosso cérebro é, de certa forma, programado para entender histórias. Elas pegam aquela bagunça de dados e organizam tudo de um jeito lógico que a gente consegue acompanhar. E mais, elas nos conectam emocionalmente com o problema. E é justamente essa conexão que acende a faísca para a ação. Certo, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos mergulhar no o quê. Afinal, quais são os ingredientes que não podem faltar em uma boa história de dados? Pense nisso como se fosse uma receita mesmo. Toda grande narrativa de dados precisa de 5 ingredientes essenciais. São eles: contexto, personagem, conflito, clímax e, claro, a resolução. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro de tudo, o contexto, porque sem ele, os dados são só números flutuando no vácuo, sem sentido nenhum. A gente precisa saber qual é o cenário aqui. A pergunta inicial poderia ser, por exemplo, por que as vendas do nosso café especial Aroma da Serra caíram 15% no último trimestre e por que isso aconteceu especificamente na região norte? Em seguida, vem o personagem. Dados sempre impactam pessoas. E quem são elas? Na nossa história do café, os personagens poderiam ser os assinantes do clube de café lá da região norte, pessoas que valorizam não só a qualidade, mas também a rapidez na entrega do seu café de toda manhã. Agora, conflito. Toda boa história precisa de um. E nos dados, o conflito é o desafio, é o obstáculo, a tensão que a análise começa a revelar. É aquele problema que precisa ser resolvido. No nosso exemplo do café, o conflito fica bem claro. Não é só a queda nas vendas. A análise mostra que um novo concorrente local surgiu na região norte com uma campanha forte e, ao mesmo tempo, nossos próprios dados de logística mostram que o tempo de entrega para lá aumentou. Isso cria uma tensão, um problema real na nossa narrativa. Isso tudo nos leva direto para o clímax. Este é o grande momento, o ahá, a revelação. É o ponto de virada da história, onde aquele insight mais crítico, mais surpreendente, é finalmente apresentado de forma bem clara. E então, o clímax, a grande revelação da nossa investigação de dados é este número, 30%. Um aumento de 30% no tempo de entrega para a região norte. Sozinho é só uma porcentagem, mas dentro da nossa história ele é o grande vilão. É ele que está sabotando a experiência do cliente e abrindo as portas para a concorrência. E, finalmente, a resolução. Nenhuma história pode acabar no clímax, no problema. A resolução é o que aponta o caminho a seguir. Se o problema é um aumento de 30% na entrega, a ação fica evidente. Precisamos, para ontem, reavaliar e otimizar toda a nossa logística para a região norte. Ok, a teoria é ótima, né? Mas como é que a gente transforma isso em prática no dia a dia? Vamos ver como construir uma história a partir do zero. A transformação é basicamente esta. No antes, a gente tem só um gráfico frio. Ele informa, claro, mas não inspira ninguém a fazer nada. Já no depois, temos uma narrativa completa, que explica o porquê por trás dos números e propõe uma solução clara. O impacto disso é gigantesco. Para construir a sua história, o processo é mais simples do que parece. Primeiro, foco. É preciso abandonar os dados que não servem à mensagem principal. Lembre-se, menos é mais. Segundo, escolher as visualizações certas, que contem a história de forma clara e não que pareçam um quebra-cabeça. Terceiro, é preciso pensar como um diretor de cinema. Qual é a sequência de cenas, de informações que vai criar o maior impacto? E, por fim, usar títulos e textos curtos para guiar as pessoas, garantindo que ninguém se perca no meio do caminho. Então, qual é a grande lição que fica de tudo isso? Se for para lembrar de uma única coisa, que seja esta aqui. A fórmula para o impacto é bem simples, na verdade.
Dados sozinhos são apenas informativos. Histórias sozinhas podem ser só entretenimento. Mas quando a gente une os dois, quando dados e narrativa andam juntos, aí não se está apenas informando ou entretenendo, se está inspirando a ação. Então, da próxima vez que alguém olhar para uma planilha ou para um painel de controle, a ideia é não ver apenas números, é procurar pelo contexto, pelos personagens, pelo conflito. Fica a pergunta no ar: qual é a próxima grande história que os seus dados estão esperando para contar?